Explica Direito? Explica Direito, um programa da Consenso Empresa Júnior do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Rádio Universitária FM. Olá, meu nome é Juliana Tostes e está no ar o Explica Direito, programa produzido pela Consenso Empresa Júnior de Direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. O Explica Direito tem como objetivo aproximar o direito e a justiça do cidadão. Eu sou Alice Paiva e nesse programa vamos contar com a ajuda de profissionais da área do direito aqui de Viçosa para esclarecer suas dúvidas da maneira mais clara possível. No programa de hoje vamos falar sobre a Área de Preservação Permanente, ou APP. Explica Direito. As áreas de preservação permanente são áreas protegidas, cobertas ou não pela vegetação nativa, com a função ambiental de preservar rios e lagos, a paisagem, a biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações. Este é um tema informativo e de fundamental importância para todos. E você, o que sabe sobre isso? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Carlos Mota, professor de Direito Ambiental do Departamento de Direito da UFV. Professor, o que são as áreas de preservação permanente? O senhor nos dá exemplos? As APPs, as áreas de preservação permanente, são áreas que o poder público demanda e o legislador demandou um pouco mais de atenção. São áreas de características específicas próprias e muito importantes para toda uma questão ambiental. Por exemplo, tanto na manutenção do solo, da biodiversidade e na manutenção da boa qualidade da água. Então temos como os exemplos os manguezais, os cursos d'água, os reservatórios artificiais ou não, as áreas que estão acima de 1.800 metros, e aí, uma atenção, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. Professor, quem tem que proteger essas áreas e fiscalizar a proteção? A proteção das APPs é uma obrigação de todos, certo? Se na sua propriedade tem áreas características de preservação permanente, elas devem ser preservadas. Correto? E fiscalizar quem deve? Tanto a população, porque o bem ambiental é de todos, né, de uso comum a todos, mas principalmente o poder público, por meio dos órgãos ambientais, por meio da polícia ambiental, é quem de fato deve fiscalizar com mais atenção se a vegetação de APP está sendo ou não preservada. Essas áreas são rurais ou urbanas? E quais são as vantagens de se preservar nas áreas urbanas? Então, como eu falei, a APP pode tanto ocorrer e deve ser preservada em áreas rurais, como também em áreas urbanas, desde que cumpridas suas funções, tanto ambientais, quanto paisagísticas, quanto ecológicas. O que eu acho que toda APP, mesmo em área urbana, tem, certo? Hoje, muitas vezes foi esquecida. Por muitas vezes foi esquecida a preservação da APP em área urbana. Mas o novo Código Florestal de 2012 deixou claro, a APP é tanto área rural quanto em área urbana. Professor, Viçosa tem áreas de preservação permanente? Quais são elas? Viçosa tem áreas de preservação permanente tanto nas zonas rurais, como, por exemplo, as nascentes, como, por exemplo, tanto os topos de morro, como também em áreas urbanas. Um exemplo clássico da nossa cidade é o Ribeirão São Bartolomeu, que corta a cidade, deveria ter sua margem preservada e não a tem. Então é um exemplo clássico de opção errada do poder público municipal em tempos passados, que deveria sim ter sido preservado. E hoje nós colhemos os frutos dessa escolha errada. E você, já tinha ouvido falar sobre as áreas de preservação permanente? O Explica Direito faz agora um pequeno intervalo, mas já voltamos para falar um pouco mais sobre esse tema. Não saia daí.
Você conhece seus direitos? Sabe como reivindicá-los? Explica Direito, um programa de popularização do direito para deixar você em dia com a justiça. Explica Direito, todo sábado às 10 horas da manhã e segunda-feira à 1 da tarde. Uma produção da Consenso, empresa júnior do curso de Direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. Você está ouvindo Explica Direito, uma parceria da Rádio Universitária FM com a Consenso, a empresa júnior de Direito da UFV. No programa de hoje, estamos tratando do tema Áreas de Preservação Permanente. O professor Carlos Mota ainda está aqui com a gente e vai continuar nos ajudando. Professor, antigamente, para construir uma casa na zona rural, o proprietário olhava onde ficava a nascente do terreno e sabia apenas que não podia construir muito perto. Muitas dessas casas construídas assim continuam com a família até hoje. E aí, como fica em relação à área de preservação? A casa da família vai ter que ser desmanchada? Então, minha cara, um exemplo clássico de área de preservação permanente são as nascentes. O nosso novo Código Florestal exige que se mantenha preservado 50 metros de raio da nascente até qualquer construção, até porque tem que estar preservado, com mata. E aí é um tema é uma resolução um tanto quanto divergente, um tanto quanto polêmico. Nós temos decisões judiciais obrigando desmanchar construções feitas em APP. Nós temos decisões judiciais, como recentemente no Rio Araguaia, em Goiás, que várias casas, inclusive luxuosas, inclusive de deputados federais, foram autuados com multas de, por exemplo, 1,2 bilhões de reais pelas casas estarem construídas em APP, mas, por muitas vezes, nada deve ser feito, nada pode ser feito, certo? Então, a recomendação é, nunca se construa em APP, sempre deixe de fato preservado, para evitar tanto multas ambientais como incorrer em crimes ambientais. Professor, suponhamos que eu comprei uma roça que estava sem mata ao longo do rio. Sabendo que tal área de preservação obrigatória e permanente, eu tenho que reflorestar mesmo não tendo eu desmatado? Sim. Nós temos um termo jurídico chamado próprio da coisa. Ou seja, mesmo que você não tenha desmatado, mesmo que você, novo proprietário, esteja com essa situação e um órgão ambiental vai fiscalizar a sua área, você pode ser sim multado, certo? Por quê? Independe quem é o proprietário. O momento é que vai ser visto. Ou seja, a área de preservação permanente tem que ser preservada sempre. Então, é isso. Muito obrigada, professor Carlos, e obrigada pela sua atenção, ouvinte. Se você ainda tem alguma dúvida, procure a gente no telefone 8927-1223 ou mande sua pergunta para consenso@gmail.com. Esta é uma realização da Consenso, a empresa júnior de direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. Eu sou a Alice e faço parte da Consenso. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Como é que é? O quê? Hein? O quê? Explica Direito. Explica Direito, um programa da Consenso, empresa júnior do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Rádio Universitária FM.